Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda. Vamos para mais uma aula de química. E olha, se eu fosse vocês, eu não assistia essa aula, porque é muita coisa, cara. É muita coisa boa. Vocês não estão preparados para isso ainda. Brincadeiras à parte, pessoal. A aula de hoje, semelhanças atômicas. Tamo junto. E não esqueça de dar uma curtida na minha aula, inscrever no nosso canal e acionar o sininho de notificação. Receber as aulas e assistir todas. Aula de número 13, já, professora Amanda? Sim, faltam 17. Tamo junto aí. Química geral. Eu quero você comigo, ó, lado a lado aqui na Química Geral. Beijo e vamos. Semelhanças atômicas. Professora Amanda, o que é semelhanças atômicas? Semelhanças, o que átomos de alguns elementos ou átomos do mesmo elemento têm em comum? O que eles podem ter em comum? Semelhantes. Eles podem ser isótopos. O que é isótopo, professora Amanda? Isótopo significa iso, mesmo. Topo, lugar. Eles ocupam o mesmo lugar na tabela periódica. Significa que são o mesmo elemento. Então, eles possuem o mesmo número de prótons. Isótopos são átomos de elementos iguais. Por isso, se são iguais, eles têm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Eu lembro, para lembrar ficar fácil na hora do vestibular, do Enem, isótopos, P, lembra prótons, P, prótons, P, prótons, isótopos, P de prótons, mesmo número de prótons. Eu coloquei o exemplo dos isótopos do hidrogênio. Eu tenho 3 tipos de hidrogênios. Hidrogênio prótio, deutério e trítio. O que eles têm em comum? Mesmo número atômico, por isso que os 3 é hidrogênio. Mesmo número atômico, por isso que os 3 são hidrogênios. Mesmo número de prótons no núcleo. O que muda? O número de nêutrons. Aqui tem 0 nêutrons, então é prótons 1, massa 1. Aqui tem 1 nêutron, então é prótons 1, massa 2. Aqui tem 2 nêutrons, prótons 1, massa 3. Entenderam? Eu tenho 3 tipos de hidrogênios. Todos têm o mesmo número atômico, mesmo número de prótons. Por isso são hidrogênios e são chamados de isótopos. O que eles têm em comum? O mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Iso significa mesmo. Por isso a matéria é chamada de semelhanças atômicas. Eles têm algo em comum. Entenderam isso? Isótopos têm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Exemplo aqui de hidrogênio, hidrogênio prótio, hidrogênio deutério, hidrogênio trítio. Outro exemplo de isótopo, pessoal, os isótopos do carbono. Todos eles têm uma coisa em comum. O quê? O mesmo número atômico, 6. O mesmo número de prótons, 6. Porque os 3 são carbono. O que eles têm de diferente? O número de nêutrons e o número de massa. A massa pode ser diferente, o número de nêutrons pode ser diferente, mas isótopos têm que ter o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Isótopos, mesmo número de prótons. Fechou? Beleza. Próximo. Semelhanças atômicas. Isóbaros. Iso significa mesmo e baro, massa. São aqueles que coincidentemente têm o mesmo número de massa. São elementos distintos, diferentes, que têm o mesmo número de massa. Por que eles são diferentes? Porque eles não têm o mesmo número atômico nem número de prótons. Eles só têm o que igual? O número de massa. Coincidentemente. Olha o exemplo aqui, gente. Potássio e cálcio. O que eles têm em comum aqui? Somente o número de massa. Mais nada. Isso não confere a eles nenhuma propriedade semelhante. Eles só são isóbaros porque eles têm o número de massa igual. Só isso. O potássio é isóbaro do cálcio. Por quê? Porque o número de massa deles é igual. Só isso. Entenderam? Tá. Aqui eu tenho o SC e o titânio. Eu esqueci o nome do SC, mas os dois têm o que em comum? Número de massa, 42. 42. Número atômico diferente, fechou. Isóbaros. O que isóbaros têm em comum? Número de massa. Número de massa igual
isóbaros. Número de massa igual isóbaros. Número de massa igual isóbaros. Fechou? Fechou. Professora Amanda, continue. Isótonos. Isótonos são aqueles que coincidentemente têm o mesmo número de nêutrons. Coincidentemente, tem o mesmo número de nêutrons. Nêutrons. Massa pode ser igual, pode não ser. Número atômico, diferente. O que é igual? Mesmo número de nêutrons. Mesmo número de nêutrons. Como que eu vou lembrar, professora Amanda? Isótonos. Tem o N, lembra de nêutrons. Isótonos. Tem o N, lembra de nêutrons. Isótonos, nêutrons. Isótonos, nêutrons. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Fechou? Berílio e boro. Massa 10, número atômico 4. 10 menos 4, número de nêutrons 6. Como que eu sei, professora, o número de nêutrons? Massa menos prótons. Por quê? Porque prótons mais nêutrons é massa. Tem que saber isso aí. Quem não sabe, volta nas minhas aulas anteriores, na minha aula 11, 12. Tudo isso está lá, gente. Pelo amor de Deus. Sequência. Segue a sequência didática aí do material. Pelo amor de Deus. Nêutrons é 6. E do boro? Número de massa 11, número de prótons 5. 11 menos 5, 6. 6 nêutrons. O que eles têm em comum? Número de nêutrons no núcleo do átomo. Então, eles são isótonos. Mesmo número de nêutrons. Como que eu descubro o número de nêutrons, professora Amanda? Número de massa menos número de prótons, ou número atômico, que é a mesma coisa. Fechou? Tá. Falta mais um. Isoeletrônicos. Isoeletrônicos são aqueles que podem ser átomos ou íons, são espécies. Ou átomos ou íons que têm o mesmo número de elétrons, porque isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Pessoal, essa é muito fácil. Vamos olhar aqui? Eu tenho o sódio mais. Se ele é mais, ele é um cátion. E se ele é só mais, é porque ele é mais um. É porque ele perdeu um elétron. Se ele tem 11 prótons e ele perdeu um, ficou com quantos elétrons? 10 elétrons. Eu tenho aqui o oxigênio menos 2. Se ele tem 8 prótons e ele ganhou 2 elétrons, que é menos 2, quer dizer, ganhou 2. Ele ficou com 10 elétrons. E eu tenho o neônio, que ele tem 10 prótons e não tem carga nenhuma, quer dizer que ele é 10 prótons e 10 elétrons, que ele é neutro. Se ele não tem carga, ele é neutro. 10 prótons e 10 elétrons, é tudo igual. Se eu não tenho carga, eu sou um átomo eletricamente neutro. Eu tenho prótons igual a elétrons. O que eles têm em comum, esses três caras aqui? Número de elétrons. Então, eles são isoeletrônicos. Podem ser átomos e íons. Tá vendo que eu tenho aqui 2 íons e um átomo? E eles têm o que em comum? Número de elétrons. Então, eles são isoeletrônicos. Então, as semelhanças atômicas, pessoal, atômicas ou de íons, é quando eu tenho o quê? Algo em comum entre os átomos, ou neste caso aqui, entre íons. Fechou? Fechou. Exercício, vamos praticar. Exercício número 1. A representação H11, H12, H13 se refere a átomos com igual número de nêutrons isótopos. Primeiro, número de nêutrons não é isótopos, é isótonos. Igual número de prótons isótopos. Eles têm em comum o que, gente? Massa é diferente e o que é igual? Prótons. Quando tem número de prótons iguais, eles são isótopos. P, lembra prótons. Resposta certa, letra B. Igual número de prótons. Fechou. São os isótopos do hidrogênio. Isso, professora Amanda. Fechou, gente. Maravilhoso, perfeito. Agradeço pela aula de hoje, Semelhanças Atômicas. Se você gostou, dê o seu like e assista as minhas próximas aulas. Não achou as anteriores? Volta nas anteriores, que vão ajudar você a entender essa aqui também. Um beijo para você e até a próxima aula, se Deus quiser.